Fala, grande Léo, tudo certinho? Tudo bem? Obrigado pela sua questão. E deixa eu só colocar duas coisinhas aqui, né, quanto à questão do que você perguntou quanto à questão de preço, né, como precificar. Eu levo, na verdade, duas questões nesse assunto aqui. Quando eu estou montando, Alessandro Asos, estou montando um orçamento, eu levo em consideração dois fatores importantes, que é quantificação e qualificação. Quantificação, o tempo que tudo isso vai levar, o que eu vou ter que trabalhar de material, seja ele locado, seja ele material meu. Então, o que eu vejo assim de tempo? Então, desde o meu primeiro contato até o pós-entrega, eu entreguei lá, eu tenho o pós também, eu tenho toda uma série eu tenho todo um trajetinho, né, que eu faço, que isso às vezes eu ensino em cursos mais fechados, né, não abertos aqui. Mas é só para você ter ideia, você tem que colocar tudo isso em pauta, o tempo que vai levar para você fazer tudo, tá? Então isso, né, é algo assim extremamente importante, porque muitas vezes a gente cobra, se você vou cobrar o cachê diário, tá? Mas o que vale esse cachê diário? Porque você começou uma conversa antes, você já está pensando naquilo que você vai fazer, tá? Eu estou falando enquanto projeto, tá? Esqueci de colocar esse detalhe, mas é enquanto projeto, que eu acho que foi essa pergunta que você fez. O tempo que eu vou levar tudo isso, o que eu vou estar englobando, tudo que eu vou estar me organizando para que isso possa acontecer, tá? No dia do evento, quanto eu vou ter que estar disponível para aquilo lá, qual é o tempo, qual é o período. Antes disso você já vai estar, né, ter que estar disponível. O pós também, que eu falo que sempre o pós é muito importante você estar fazendo. Então isso para mim é a questão da quantificação, ou seja, você vai colocar coisas que você consegue quantificar, que você consegue entender de uma maneira quanto à questão de tempo, quanto à questão de material, o que vai ser utilizado, se você vai ajudar o pessoal a carregar, se não vai, se você vai montar, se não vai. Então tudo isso é quantificação, você consegue quantificar tudo isso, né? E principalmente na relação junto a tempo, né? A preparação que você vai fazer. E o segundo fator é a questão de qualificação. A pergunta é assim, quanto você está qualificado para executar aquele trabalho? Isso também ajuda na precificação. Tá? Mas não é aquela qualificação assim, eu fiz um curso, não é somente isso. Mas eu digo que o fator mais importante que quase ninguém leva em consideração quando eu falo de qualificação profissional, eu estou dizendo assim, o quanto você se acha competente para estar executando aquele trabalho e principalmente os problemas que poderão ocorrer com ele. Tá? Por isso que eu falei, primeiro se começa com quantificação, que o tempo acho que é o melhor balanceador de tudo isso. Porque dentro desse período de tempo, desde que te chamam até você entregar e o pós-entregar, quanto você vai ter, né, de autocompetência, isso daí é uma coisa de você para você mesmo, tá? Quanto você se acha qualificado para estar executando aquilo da melhor maneira possível, que você acha que vai valer aquele valor, né? Não digo nem valor, né? Porque valorização para mim é isso, é qualidade, mas a questão do preço final de tudo isso. Porque quando te chamam, eu falo isso, né, que quando chamam para estar fazendo um determinado projeto, quem está te contratando muitas vezes não quer somente saber o seu currículo, tá? Não é somente isso, mas sim o como você vai conseguir participar dos desafios que aquilo pode acontecer. Né? E aí eu entro nessa outra questão que você perguntou aqui, quanto à questão de precificar em tempos de crise, se muda alguma coisa ou não. Claro que muda. Claro que muda, no meu ver, muda. Claro, né? A gente sabe que a nossa área, por exemplo, é aquilo que eu estou falando desde o início, desde que começou. Nossa área foi a primeira a iniciar por causa de questões de aglomeração e vai ser a última a voltar. Vai ser a última. Primeiro cuida da saúde. Primeiro tem que ser cuidado da saúde. Depois vai ver a questão da questão cultural, a questão do entretenimento. Então eu tenho ciência disso, né? E o que acontece? Muitas vezes você vai ter que abrir mão de uma certa precificação que você fazia lá atrás. Não estou dizendo assim para você fazer de graça, não é isso, né? Mas assim, querer, né? A gente está numa época agora, né, nesse período que está passando, um vai ter que ajudar o outro, né? Então realmente ele modifica um pouquinho nessa questão atual, tá? Não estou falando em outros que a gente já passou, estou falando que na questão atual eu repenso tudo que eu vou fazer, certo? Né? Só para dar um exemplo mais prático disso, né?
eu já estava com o meu primeiro livro, né, livro que eu lancei em e-book e agora estava para virar livro físico. Eu ia lançar em maio. Né, já tava no processo de finalização, tudo, já na fase de acabamento. E o que aconteceu? Tive que mudar os planos. Tive que mudar os planos. Por quê? Por causa das coisas que aconteceram. Por que isso? Porque é uma tomada de decisão que eu tive que fazer. Eu conseguiria, porque eu já tenho uma questão de precificação dele, já sei da qualidade que ele vai trazer para o profissional que adquiri-lo. Porém, a questão de precificação dele nesse momento, ela ia ficar um pouco complicada, ia ser um pouco complexo esse esquema, né, do que eu sei que valeria, né, eu sei do preço final dele. De acordo com toda a análise, né, colocando assim a quantificação de todo o tempo que eu levei para poder direcionar para esse produto, né, físico em si. Então, eu vou ter que jogá-lo mais para frente. Vai levar 2, 3, 4 meses? Vai ser o ano que vem? Não sei. Não sei, mas o que pode é que já está lá, ele já está em andamento, já está registrado na Biblioteca Nacional, já tá, enfim, né? Não tem mais como copiá-lo. Né? Então, quer dizer, eu tive que redirecionar tudo isso. Ou eu entrava ele com preço muito mais em conta, né? O duro é achar alguém também que faça, né? Porque também tem a gráfica que eu fazia, que também é a gráfica que eu já estava contado também, eles tiveram que parar. Né? Mas assim, vai que eles façam. Tá? Eu ia ter que entrar com uma precificação muito mais convidativa nesse período do que a precificação que realmente ele valeria. Então eu tive que tomar uma decisão. O que eu faço? Cancelei. Vou deixar mais para frente, não tem nenhum problema para mim. Enquanto isso, o que eu vou fazendo? Né? Eu vou aqui colocando todos os meus materiais, grande parte dos meus materiais que eu tinha ele dentro de um grupo privado, né, de área de membros lá, eu acabei também colocando aí para ajudar todo mundo, né, porque eu acho que a gente está no momento que a gente tem que se ajudar, não adianta, e depende do trabalho que você for fazer, por exemplo, você vai fazer trabalho de montagem, né, que de repente, sei lá, né, que eu cheguei a ver até alguns amigos aí fazendo esses pockets, né, então você monta algumas coisinhas, né, alguns projetores, você monta algumas coisas e vai lá e monta, tá? Então, coloca tudo isso também, se for isso que você está falando, pensa nisso também, como que vai ser isso, né? Então, de repente, o período que eu tinha antes para fazer, né, vamos chamar assim, o pré, né, esse pré-trabalho, de repente hoje ele pode ser um pouco mais diminuído, né? Por quê? Porque eu tinha, de repente, eu tinha que ir num determinado local, então já tinha que pensar antes como fazer tudo, só que agora, né, como não pode ter muita aglomeração, mas eu vi que alguns amigos estão executando trabalhos excelentes, né, falando isso, com a diminuição de tempo e de pessoas, então você vai ter que se sentir muito mais qualificado. Não é isso que eu falo, você vai ter que voltar muito mais qualificado, porque quando voltar com tudo, as pessoas mais qualificadas vão ter muito mais trabalho do que já tinha. Tá? Então não adianta você saber meia boca, não é saber meia boca. Então se prepara agora, cobre um pouco menos agora, sabe? Porque a gente sabe que o período não está fácil para ninguém. Por mais que fale assim, mas o empresário tem dinheiro, tá, mas até quando ele vai ter? Geralmente as grandes empresas, geralmente as empresas que a grande maioria de nós trabalhamos, né, que a gente presta serviço, são pequenas e de médio porte. Tá? Ela não é uma empresa uma fábrica, por exemplo, que trabalha com grandes milhões ali, que é uma outra pegada, mas a grande parte do empresariado que nós trabalhamos é de pequeno e médio porte. Então você também tem que levar, então realmente influencia muito mesmo, tá? Eu só estou respondendo isso porque você me perguntou, porque senão eu jamais falaria um assunto desse aqui. E eu acho que agora realmente você vai ver os empresários, né, os microempreendedores, as locadoras que realmente querem, né, o funcionário, porque quem realmente sabe da necessidade do técnico vai querer manter. Então é isso, eu acho que vai ter que abrir mão ali dos dois lados, né? Tanto da sua parte quanto a questão de cachê, de repente, ali para não parar, para sempre ter pelo menos alguma coisa ali, e para quando voltar você está muito bem preparado para mandar ver isso daí, porque eu estou falando, quando a nossa área voltar, ela vai voltar com tudo. Você vai falar assim, nossa, como que eu queria que o meu dia tivesse 48 horas, né? 24, 48 horas, você pode ter certeza disso. Só que quem vai conseguir fazer isso são os mais qualificados. Viu, Léo? Então, assim, se prepara bem agora. Eu sei que você tem uma extrema qualidade, mas assim, se prepara mais ainda. Então, busca, tá conversando, busca, tá lives. Tem umas lives bem interessantes, falando aí do nosso setor. Tem
para tudo quanto é jeito aí que você possa imaginar. Busca, de repente, rever situações, conversar com amigos, porque é isso, né? Eu não sei se eu te respondi o que você estava esperando, porque eu não quero falar em questão de valores aqui, mas sim o que eu quero colocar para você, que quando a gente vai trabalhar com preço, independente da época, independente você tem que colocar tudo isso, né, na balança. O período que vai estar passando, por exemplo, né, independente dessa questão de crise ou não, a gente tem sempre uma área, porque a nossa área ela é sazonal. Né? O que é sazonal? Ela tem períodos. Então tem períodos, por exemplo, segundo semestre a gente trabalha bastante e geralmente de janeiro até março a gente sabe que ela é mais sofre uma pequena queda, né? Às vezes até abrupta, mas a gente tem que pensar dessa maneira, tá? Então a gente está num período que desceu o nosso trabalho, certo? Porém, eu não posso deixar de executá-lo. Então, muitas vezes eu tenho, e devido a esse período que ele tem que ser levado também em consideração, então você tem que repensar também nisso. Então realmente modifica, mas nunca se esqueça, né, que precificação, eu estou falando assim algo que eu uso, tá? Não quer dizer que você vai ter que usar ou não, isso não é regra, não é axioma, não é nada disso, mas sim, sempre pensa nisso, né, levar a questão de quantificação, o que você pode quantificar para colocar dentro dessa precificação, e a questão de qualidade, tudo aquilo que eu vou conseguir resolver, eu como profissional de iluminação vou conseguir resolver para estar colocando o meu preço final para a execução desse trabalho. Beleza? Eu sei que eu falei um pouquinho a mais aqui, mas é um assunto que eu sei que levaria um pouco mais de tempo, né, para falar, mas e eu também gosto de falar, né? Eu não gosto de chegar e falar, não, faz isso, não é isso. Eu gosto de explicar o porquê das coisas acontecerem, né? Porque a nossa área é muito carente desse tipo de informação aqui. E o meu canal, desde que eu comecei, todo o meu material na internet foi isso, foi tentar ajudar de todas as formas, né? Não somente falando da questão técnica da luz em si, mas sim quanto à questão profissional, para que os profissionais cresçam, porque assim, quanto mais eu cresço, eu sei que se eu chamar os outros para crescerem comigo, a gente vai crescer muito mais rápido, a gente cresce muito mais rápido, Nito. Beleza? Então, se você tiver mais alguma dúvida, se eu não tiver respondido, faltar alguma coisa, entre em contato comigo. Valeu, Léo, muito obrigado e bora iluminar o mundo e se preparar muito mais. Valeu!